queridos irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita de Allan Kardec. Então, imbuídos de gratidão por podermos estar aqui, firmes e fortes nesse frio, que tenhamos então um bom encontro, uma boa reunião, que cada um de nós encontre aquilo que veio buscar, aquilo que necessita para o seu progresso íntimo, para o seu progresso moral. Na sintonia espiritual da equipe espiritual que preside os trabalhos e que nos avalia desde o momento que aqui chegamos, que passamos por este portão, estamos sendo avaliados a fim de recebermos cada um aquilo de que necessitamos, aquilo que está em conformidade com o nosso mérito. Um dos temas que são abordados no Livro dos Espíritos, no livro 3º, Allan Kardec nos traz um estudo a respeito das chamadas leis divinas, as leis morais que regem toda a criação divina, não apenas aqui, a nossa do plano terrestre, mas também no plano espiritual e também em relação a outros mundos, não apenas no nosso mundo, no planeta Terra, mas todos os mundos habitados, e todos o são, todos eles observam a mesma lei divina. Então ali Kardec traz um rol de 10 leis espirituais, e aqui a gente vai se concentrar hoje na lei de sociedade, a fim de entendermos melhor, compreendermos melhor como é a aplicação desta lei no nosso dia a dia, como que nós devemos nos portar numa sociedade, não é? Então, nós temos uma compreensão de que Deus nos criou, cada um de nós, todos nós aqui somos espíritos em jornada, não é? Cada um com suas virtudes, cada um com suas falhas, com seus equívocos, com seus erros, mas todos nós aqui estamos em uma caminhada, em uma evolução, e devemos almejar cada vez mais esta evolução, este progresso, que é um progresso moral principalmente. Hoje nós vivemos em 2026 já no mundo, materialmente falando, de um grande progresso, não é? Temos acesso à internet que em praticamente qualquer canto do planeta, que nos permite a comunicação com qualquer pessoa de qualquer outro canto do planeta. Temos um avanço material esplendoroso, está indo muito bem, mas é fato que nós temos também, que corre por fora, esse avanço moral que tanto ainda é necessário na nossa sociedade, não é? Esse avanço ético-moral que nós todos buscamos e que precisamos continuar persistindo nisso. Então, é fato que Deus nos cria enquanto seres espirituais para convivermos, para vivermos em sociedade. Deus não nos cria para vivermos isoladamente. Então Kardec já aborda na questão 766, Kardec faz a pergunta aos espíritos se a lei de sociedade é uma lei natural, né? Se é uma lei própria da criação, própria do espírito. E os espíritos superiores então respondem que sim, certamente. Certamente, Deus faz o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, né? Uma vida em sociedade. Então, todas as nossas faculdades mentais, as nossas possibilidades, as nossas capacidades enquanto seres humanos, Deus nos dá esses dons para que possamos colocá-los em prática, colocarmos em ação em benefício de uma sociedade.
Não conseguimos viver isoladamente. Nós necessitamos uns dos outros. Mesmo uma pessoa que, imbuída de um sentimento egoísta, possa dizer, eu não preciso de ninguém, na verdade ela está se colocando, é tão somente um comportamento egoísta. Porque basta ela passar mal e precisar de um atendimento médico, bom, acabou o isolamento dela, não é mesmo? Basta que a gente tenha que ir até um hospital, um posto de saúde, basta que precisamos ir até um supermercado fazer compras. Aqui nós já estamos colocando em prática a lei de sociedade, né? Nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa família, nada mais é do que o núcleo básico desta lei de sociedade. Então, a nenhum de nós é dado o direito de vivermos isoladamente. Esta é uma pergunta que Kardec também dirige para os espíritos. Na questão 469, Kardec pergunta sobre a chamada vida de isolamento, né? Que pode parecer hoje um pouco distante para nós, mas já vamos trazer para um tema atual nosso, né? Então Kardec pergunta, concebe-se que como princípio geral a vida social esteja nas leis da natureza. Ok, mas como todos os gostos são também naturais, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontrar nele satisfação, né? Então os espíritos respondem, é uma satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Eu acho interessante muitas vezes as respostas porque são bastante diretas e são realmente bem incisivas, né? Ou seja, então um homem que tem predileção pelo isolamento, né, que é isso que Kardec está dizendo. Bom, mas se a pessoa tem essa predileção, não é melhor deixá-la em isolamento? Não, ela está indo contrário às leis da natureza, às leis de Deus. Então, é interessante a gente trazer esta perspectiva para uma temática atual, porque muitas vezes esse isolamento que a gente pode pensar num eremita que fica lá no deserto, ou os chamados votos de insulamento, né, de alguns religiosos, que não querem contato com a sociedade, nós podemos trazer isso para um tema mais atual, mais dentro da nossa realidade. Quantas vezes nós queremos nos isolar dentro de um mundo virtual, por exemplo? Então nós nos isolamos do contato social, do contato real com as pessoas e passamos a viver tão somente no mundo virtual, no mundo de redes sociais. Isso também está em desacordo com esta lei natural, com a lei divina. Muitas vezes as novas gerações, que cada vez mais crescem dentro de um mundo virtual, isso é cada vez mais um desafio, porque os jovens não querem mais conviver. Isso, inclusive, está afetando já as taxas de natalidade no mundo inteiro. Não apenas aqui na nossa realidade brasileira, por exemplo. No mundo inteiro as taxas de natalidade estão caindo. Isso vai ser um problema geopolítico muito grande nos anos que estão por vir, certamente, né? E grande parte desse efeito da queda de taxa da natalidade, ela decorre desta vida de isolamento que nós estamos presenciando com as pessoas atualmente. As pessoas não querem conviver e se isolam, não é mesmo? Então, não posso também me tornar alheio. É claro que a tecnologia da informação está aí, é uma realidade, precisamos nos valer dela, não queremos rejeitar a tecnologia, mas eu não posso, com isso, rejeitar o convívio social, o convívio humano. Quantas vezes eu me isolo, por exemplo, na minha família? Então só a minha família presta, o resto do mundo ninguém mais presta. E eu não convivo com mais ninguém, eu não escuto a ideia de mais ninguém. Eu não paro para observar outras formas de cultura, outras formas de arranjo social.
e eu me fecho. Então só eu e o meu núcleo familiar é que temos, digamos, virtudes. O resto do mundo, e a gente vê isso, não é? Então nós temos que tomar cuidado para que a gente não esteja com esse tipo de comportamento, com esse tipo de conduta. Porque é fácil muitas vezes a gente visualizar no outro algum erro, algum defeito, algum equívoco. E isso, aliás, é um ponto muito importante da lei de sociedade, porque a lei de sociedade ela funciona como um espelho. Deus nos coloca para conviver com o semelhante, não para que os outros nos deem companhia. Não é uma questão de companhia tão somente. Muito bom tomar um chimarrão, né? Com outra pessoa, nesse frio, né? Para se esquentar. Mas não é só isso. A lei de sociedade, ela nos impõe a necessidade de tolerar o outro, de compreender o outro. E isso, nesses tempos em que nós estamos vivendo, é uma mensagem poderosa. Porque quantos exemplos nós temos, e aqui nós mesmos temos, eu mesmo, né, pensando em mim, quantas vezes eu me fechei para o outro. Nós estamos passando por momentos em que os ânimos parecem mais aflorados, não é mesmo? E a gente acaba se fechando para o outro, para compreender o outro, para me colocar em sentimento de empatia para com o outro. O que é empatia? É saber se colocar na posição do outro. E a gente para de desenvolver isso. Paramos de desenvolver. A gente só pensa em nós mesmos. Então, o egoísmo é algo que se cria em um ambiente em que esta lei de sociedade não está trabalhando adequadamente. Porque numa sociedade, um depende do outro. Eu dependo de uma pessoa que prepara o meu alimento, muitas vezes. Eu dependo para comprar esse alimento do fornecedor, do produtor. Todos dependemos. Na minha infância, todos passamos por infância, não é? É o momento que nós mais dependemos do outro. Na nossa educação, nós dependemos do outro. No nosso trabalho, nós dependemos do outro. E na nossa família, nós dependemos, sim, do outro. Então, eu preciso me colocar em posição de compreender este outro. E sem tolerância, sem exercitar esta tolerância, eu não vou conseguir compreender adequadamente o outro. Isso significa, quando eu me coloco em posição de tolerância, que eu tenho que ouvir a todos? Sim, tenho que ouvir a todos. Significa que eu tenho que concordar com o que os outros falam? Não. De modo algum. O que significa que eu tenho que, como nos diz Jesus, como nos ensinou Jesus, amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo, nesse caso, é saber reconhecer que o próximo também é o Filho de Deus, tal qual como eu, que ele também tem a dignidade de um Filho de Deus, e eu reconheço essa dignidade no próximo, independente da posição política e ideológica, por exemplo, que ele possa ter, que diverge da minha. Significa que você vai ter que concordar com ele? Não, mas significa que você precisa saber respeitá-lo em relação à sua posição. Aliás, eu ouvi já de um pastor de uma igreja neopentecostal, o pastor estava dizendo
como eu já disse aqui em outras palestras, eu estou sempre escutando o que outros religiosos falam, não apenas dentro da doutrina espírita. Porque para mim isso é um exercício importante. Claro, tudo eu escuto, tudo que eu estudo dos outros ensinamentos, eu vou passar pelo meu crivo, pela minha ótica da doutrina espírita, do cristianismo, do Evangelho de Jesus. Tudo passa por este filtro. É com estes óculos que eu olho para o outro. Então nem tudo vai servir, é claro que não. Mas muita coisa serve. Então é importante a gente também ter esse exercício. Então eu escutei de um pastor uma vez, ele dizendo: Jesus nos disse para amar o próximo, não para gostar do próximo. Olha que interessante essa frase. Porque parece que a gente tem que dizer, não, o outro fulano sempre, eu vou sempre gostar do outro, da posição que ele tem, enfim, da forma como ele se comporta. Não. Então, amar o próximo é lhe dar dignidade. Não significa que eu tenho que gostar, agora eu vou ter que admirar todo mundo? Não. E vejam, escutei isso de um pastor. Então, na doutrina espírita, nós não podemos nos tornar fundamentalistas, extremistas. Então, se está falando palavras de vida, palavras de sabedoria, vamos escutá-lo. Claro, com a ótica, com os óculos da doutrina espírita, não é mesmo? Então, entender que o outro é um ser que merece respeito e merece tolerância é algo fundamental para desenvolvermos esta lei de sociedade. Fundamental. Sem isso não poderíamos jamais avançar na compreensão de um mundo melhor. Jesus, como a questão mais comentada no Livro dos Espíritos, é a questão 625, né, no qual os Espíritos respondem a Kardec que aquele que é o chamado guia, exemplo da humanidade, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é aquela meta que a cada um de nós deve ser observada. Cada um de nós deve observar. É a nossa meta. Nos tornarmos também seres como Jesus, né? A resposta dos Espíritos na questão 625 é: vede Jesus. E aqui vamos trazer o exemplo de Jesus. Jesus também, quando habitou entre nós há 2000 anos atrás, ele encontrou pessoas, né, de vida duvidosa, vamos dizer assim. E o que ele fez? Ele disse: não, vocês fiquem lá, eu fico aqui com os meus discípulos, eu vou passar aqui meus ensinamentos, não quero contato com vocês. Foi isso que ele fez? Não, né? Jesus andou, e não ficou, inclusive, ele sequer tinha um templo, uma igreja, não é mesmo? Jesus andava por toda parte, na Galileia daquele tempo. Ele habitou entre os pescadores, com os cobradores de impostos, com os pecadores. E, aliás, pecadores, numa perspectiva maior, se for pararmos para analisar, somos todos nós. Todos nós temos virtudes, mas também todos nós temos imperfeições e erros a consertar, a reparar, não é mesmo? Jesus, então, se colocou numa posição: eu sou o melhor e eu não quero contato com vocês. Então, o ser mais puro, o ser que veio até nós para nos trazer a mais pura lei de Deus, foi ele que chamou todos, foi ele que quis conversar com todos, foi ele que colocou em prática esta lei de sociedade, por meio da tolerância. Então, na nossa família, por exemplo, que é um lugar onde a gente mais precisa exercer esta lei de sociedade, ali está um grande laboratório
que a vida nos coloca, que Deus nos coloca, para que possamos ali exercitar o respeito, a tolerância, a renúncia, a paciência, a vigilância. É um grande laboratório, é uma micro-sociedade, é a família, não é mesmo? É uma micro-sociedade. Tanto é assim, é verdade, que aquele indivíduo que foi, digamos, criado numa família desarmônica, ele vai ter grande dificuldade de ter harmonia na sociedade maior, não é mesmo? Porque na micro ele já teve uma experiência desagradável, vamos chamar assim. Então é aqui na família, no núcleo familiar, que está o nosso principal desafio, falando em termos de lei de sociedade. É ali o nosso principal desafio, meus amigos. É com a nossa família, dentro da nossa casa, é quem a gente costuma ser, quem de fato a gente é. Então, uma coisa é eu, Lucas, aqui, hoje, conversando com vocês. Então, vocês vêm aqui, nossa, Lucas, paz e amor. Né? Agora, quem sou eu quando eu fecho a porta da minha casa? Eu posso me tornar um tirano. Isso não é tão difícil, às vezes, de acontecer, a gente observar. Não é? É dentro da nossa casa que a gente realmente demonstra. Você é paciente? Você está dizendo que é paciente? Como é que é você dentro da sua casa? Ali você está dizendo se você é paciente. Você não precisa dizer para mim, você precisa só fazer a reflexão honesta para você mesmo. Quem sou eu dentro da minha casa? É fácil se dizer paciente, mas como que é ser paciente quando alguém está te contrariando? Não é? E com os nossos, vamos chamar assim, parece que a gente perde aquelas amarras, não é? Da convivência urbana. Não, eu não vou falar nada pro fulano. Dentro de casa parece que a gente perde todas as amarras. Então a gente é livre, por isso que eu digo, dentro de casa a gente é quem a gente é de verdade. Não é? Então, eu digo isso porque nós precisamos desses exercícios. Esses dias eu estava escutando uma entrevista de um ex-diretor da Rede Globo, Daniel Filho, foi ele quem dirigiu o filme Chico Xavier. Já é um filme, deve ter perto de 20 anos, 15, 20 anos que saiu. Aliás, filme muito bom, né? E o Daniel Filho era um dos grandes diretores ali da Globo. Eu estava escutando a entrevista dele, um corte. E ele disse, bom, eu ganhava uma fortuna na Globo. Eu estava na posição máxima, talvez, que poderia um diretor alcançar. Ele pegou e disse que ganhava uma fortuna. Eu que saí, porque eu não aguentava mais. Porque ele estava dizendo, eu queria saber quem eu era fora daquele cargo. Olha que exercício interessante de sabedoria. Não é todos que têm essa sabedoria. Quem sou eu fora daquele cargo? Quem é você em sociedade fora do seu cargo? Fora da sua posição social? Fora, sem o seu sobrenome? Quem é você nessa sociedade? Porque muitas vezes você também pode estar dentro de uma sociedade que lhe privilegia. Não é mesmo? Seja por conta da sua cor de pele, por conta da sua orientação sexual, por conta de N fatores. A sua condição financeira. A sociedade costuma privilegiar alguns, não é mesmo? Então é muito fácil daí se dizer, eu convivo bem em sociedade, mas você convive bem em qual situação, em qual condição? E aqui é interessante o exemplo desse diretor, do Daniel Filho, porque ele próprio notou isso e ele próprio buscou, não, eu vou sair dessa posição. Porque todo mundo vinha as questões das vaidades, não é? Todo mundo vinha então, né, fazer uma reverência a ele, né, por conta da posição dele.
Mas quem são essas mesmas pessoas quando ele não está naquele cargo, naquela posição? Não é? Isso diz muito de nós. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito solidária. Hoje em dia tudo é performar, né? Nas redes sociais e tudo mais. Então eu posso vender toda uma imagem nas redes sociais de que eu sou solidário, de que eu sou uma boa pessoa, uma pessoa bondosa, mas eu não tenho capacidade de dar bom dia para o porteiro. Olha só. E isso acontece, não é? E não estamos falando dos outros, eu estou falando de mim. Quantas vezes me faltou para mim a compreensão de que eu tinha que ser caridoso com determinada pessoa e eu não tive aquela compreensão naquele momento. Então, sede indulgentes para com as falhas alheias, como nos diz Kardec, e também para com as nossas, porque a gente tem que saber olhar também para nós com carinho, mas também para corrigir essa rota, corrigir essa conduta. Quando começamos a ser indulgentes para com o próximo e para com nós mesmos, é essa sociedade que a gente quer, que a gente almeja, que a gente tanto fala, que começa a ser construída, de fato. Vamos ser mais misericordiosos, mais indulgentes, mais caridosos, mais bondosos com o nosso vizinho. Eu estou precisando ser com o meu vizinho, vou dizer. Atualmente estou precisando, né? Então, é o exercício que a vida me coloca atualmente, né? Então, quantas situações, desafios que se nos apresentam e como que a gente enfrenta esses desafios, né? Com o seu chefe, com o seu colega de trabalho. Tudo isso está dentro de um âmbito, de uma esfera de viver bem, de conviver bem. Isso tudo vai refletir no nosso íntimo. Como que é você no seu íntimo? Vamos cultivar serenidade, paz, boas virtudes, compreensão. E aí sim, esse mundo vai começar, essa sociedade que a gente almeja que seja melhor, vai começar a se transformar de verdade, né? Então esta é a mensagem que temos para hoje. Agradeço a atenção. Assim seja.